Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Tudo bem, pessoal? Não sei qual é o horário que vocês vão assistir essa videoaula, né? Portanto, bem-vindos. Boa qualquer hora. Vamos lá para a nossa segunda videoaula de Geografia do 8º ano. Comigo, o professor Jefferson Lemos. Vamos lá. Bem, pessoal, o assunto da nossa aula de hoje são as migrações. E o que seriam as migrações, né, professor? As migrações, como vocês podem ver aí, ó, nesse textinho, são as movimentações de entrada e migração, ou saída é migração da população, né? E podem ser internacionais, quando acontece de um país para o outro, ou internas, né? Dentro de um mesmo país, né? Como se fosse de uma região para outra, do mesmo país. Bem, nesse mapinha, como vocês podem ver aí, pessoal, nesse texto aí, vocês podem ler se quiser, ver os fluxos migratórios até o século XIX, né, até 2 séculos atrás, eles aconteciam de maneira bastante lenta, né, demoravam centenas de anos, né, muitos anos para uma população poder se deslocar de um país, de um território, de um continente para o outro, né? Isso acontecia muito devagar, porque a tecnologia antigamente não era tão avançada quanto é hoje, né? Nos nossos tempos atuais. Vocês podem ver aí deixa eu colocar o... Pronto, pessoal, vocês podem ver nesse mapinha aqui, ó, prováveis rotas de povoamento da América, por exemplo. Os homens, né? Os seres humanos surgiram, a teoria mais aceita é que surgiram aqui no continente africano, na África. E ao longo de milhares de anos, né, os homens foram indo para os outros continentes, Europa, Ásia, Oceania, né, e depois chegou, aqui através do Estreito de Bering, que é a teoria mais aceita, chegou no nosso continente, né, continente americano, pela América do Norte, chegando na América do Sul. E algumas outras teorias acreditam que eles vieram de barco, etc., ou atravessaram o Oceano Atlântico de barco, né, vindo da África de embarcações. Bem, isso, para resumir, né, isso quer dizer o quê? Que antigamente, né, até o século XIX, até o século XV, se demorava muito, né? As pessoas iam a pé, animais, cavalo, né, etc. Demorava muito isso. Já a partir do século XV, ó, e o século XIX tem início aqui uma mudança nesse padrão, nessa velocidade de deslocamento da população, né? O século XV não, perdão, pessoal, século XVI. A partir do século XVI, pessoal, se inicia o quê? O período das grandes navegações, né? E, por exemplo, os europeus, por exemplo, com essas grandes embarcações, ocuparam o que forma hoje nosso país, né? O Brasil, América do Sul, América inteira. Essa fase foi chamada aqui, ó, de colonialismo europeu. É a fase que os povos da Europa, né, os europeus, expandem sua dominação, né, e exploram outros territórios, outros continentes, como a África, aqui, ó, como a África, a América e a Ásia. Né? Eles buscam matérias-primas e novos mercados consumidores das suas matérias, né? Principalmente aqui já a partir do século XIX, que a gente já está no contexto da Revolução Industrial, eles procuram novos mercados consumidores. E um dos motivos desses mercados consumidores, por exemplo, é com o fim da escravidão lá no século XIX aqui no nosso país, né? Porque para consumir os produtos que eram produzidos lá na Europa pela Revolução Industrial, pelas indústrias, as pessoas precisavam de dinheiro, né, para consumir esses produtos. E escravo não recebe dinheiro, né, pessoal? O escravo trabalha gratuitamente. Então, o Império Britânico, a Inglaterra, impõe aos outros países que eles acabem com a escravidão e que, digamos assim, paguem os funcionários para eles poderem consumir os produtos industrializados. Isso aí impulsiona, né, essa dominação europeia em outros continentes, em outros países,
os fluxos migratórios das potências europeias da época para os continentes americanos, para o continente americano, asiático e africano, né? Pessoas de Portugal vieram morar aqui no nosso país, da Itália, da Espanha, do Reino Unido, etc. Aqui foram para outros continentes também, né? A Ásia, a África, eles dominaram o mundo inteiro nesse período aí, a partir do século XVI. Nesse período ocorreu a migração forçada para o continente americano de uma grande população de africanos escravizados. Teve início lá no século XVI e teve fim no século XIX, né? Esse período escravocrata da nossa história. Vamos lá para o próximo slide falando sobre migrações. Bem, pessoal, aqui a gente já dá um pulinho, um salto no tempo, né? A gente estava falando lá do período do século XVI até o XIX. A gente vai falar aqui do XIX e comecinho do XX. Ó. Os fluxos migratórios nessa época, né? Final do século XIX e início do século XX. Um dos fluxos migratórios que mais se destacaram no contexto mundial nos séculos XIX e XX foi o de europeus, ou seja, os europeus, né, saíram da Europa e foram para outras regiões, principalmente aqui no nosso continente americano, né, que estava sendo povoado. Do fim do século XIX às primeiras décadas do século XX, cerca de 60 milhões de pessoas deixaram a Europa e se dirigiram para os Estados Unidos. Só para os Estados Unidos, para vocês terem uma ideia, né? Que essa seta grande aqui, o que a gente está vendo, que mede aqui o deslocamento em milhões, né? Quanto maior a seta, quer dizer que maior foi a quantidade de pessoas vindas da Europa para essa região. Aqui os Estados Unidos foram o país que mais recebeu imigrantes europeus, né? Mas aqui a gente tem também, ó, o nosso país, o Brasil, recebeu bastante, uma quantidade significativa de imigrantes, Brasil e Argentina. E esses imigrantes vieram principalmente, pessoal, da Itália. Ficaram no Brasil, na região sul do Brasil, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e também para a Argentina, né, nosso país vizinho. Mas por que, professor, houve essa vinda de europeus aqui para o continente americano? Porque eles estavam passando pela Revolução Industrial e a população estava saindo do campo e indo para as cidades para trabalhar nas indústrias. As cidades estavam ficando superlotadas, né, com vários problemas sociais, e essa população teria que sair da Europa para melhorar as condições de vida na Europa, né, e melhorar suas condições de vida também nesses novos países que elas vinham se instalar. Os fluxos migratórios contemporâneos. Depois da Segunda Guerra Mundial, o fluxo se inverteu. A Europa deixou de expulsar sua população, digamos assim, né, e se tornou um dos principais destinos de imigrantes provenientes das mais diversas partes do mundo, né? Ou seja, em vez de as pessoas saírem da Europa, como estava acontecendo, no final do século XIX e começo do XX, após a Segunda Guerra Mundial, né, segunda metade do século XX, no caso, eles estavam recebendo pessoas. Né? As pessoas queriam ir para a Europa porque a qualidade de vida era melhor, a economia mais desenvolvida, etc. Outros fluxos também ganharam destaque, como o de imigrantes latinos, principalmente os mexicanos, né, que são vizinhos aqui dos Estados Unidos. Esse país aqui é o México, são vizinhos dos Estados Unidos, que se dirigiram para os Estados Unidos, né? E o principal motivo, pessoal, para que haja essas migrações é o quê? A melhoria das condições de vida e de emprego. O pessoal deseja melhorar a condição de vida, né? Vamos ver agora a diferença entre refugiados, né, que é outro tipo de imigração, refugiados e deslocados internos. Atualmente, um fluxo que tem ganhado cada vez mais destaque e preocupado governos de países do mundo inteiro é o de refugiados, que são pessoas que saem, que fogem, né, de um país por motivo de guerra, de perseguição política, etc., e deslocados internos. Qual a diferença, professor, entre refugiados e deslocado interno? Refugiado é quando ele sai de um país para outro, né? E deslocado interno é quando ele sai de uma região para outra.
né? Como se fosse ele sai da região norte e vai para centro-oeste, né? Por algum motivo, principalmente de conflito, etc. Ou sai da região nordeste e vai para a região sul, né? Só para vocês entenderem. E refugiado seria ao contrário. Pronto, a gente tem aqui nesse mapinha aqui, a gente pode ver, por exemplo, essa bolinha grande aqui, ó. Deslocados internos, né? São pessoas que saem de uma região e vão para outra dentro do próprio país. Refugiados, essas bolinhas em roxo, ó, são, por exemplo, algumas pessoas que vocês podem ver aí nas reportagens, passando no jornal, etc., que estão fugindo, né? Ou deixando a Venezuela em direção ao Brasil, por exemplo, né, por motivos de perseguição política, de crise econômica, né, e para tentar melhorar a sua condição de vida aqui no nosso país, que é um pouco mais desenvolvido do que a Venezuela, por exemplo. Para vocês entenderem bem essa diferença. Refugiado é quando a pessoa sai de um país para o outro, por motivo de guerra, de perseguição política, e deslocado interno é quando sai da sua região, mas vai para outra dentro do próprio país, continua ainda no seu país de origem. Existem também, pessoal, as migrações por desastres naturais, né? Tufão, furacão, terremoto, enchente, vulcão, né? Atividades vulcânicas. Né? Essas são as migrações por desastres naturais. Não sei se vocês lembram, no começo dos anos 2000, aqui na região do Haiti, houve grandes abalos de terra, né? Abalos sísmicos. Já também é comum vocês verem aí nos jornais os tsunamis na Ásia, Oceania, etc. Que faz com que as pessoas tenham que sair das suas regiões e irem para outras. Aqui nesse planisfério, nesse mapinha aqui, ó, a gente pode ver, por exemplo, né, as migrações no contexto brasileiro. As imigrações ou emigrações do nosso povo, né? Pessoas que viviam no Brasil e foram morar em outros países ao redor do mundo. Aqui, ó, se até o início do século XX, como a gente viu lá, o Brasil recebia bastante pessoas vindas da Europa, principalmente da Itália, a partir da segunda metade do século XX, o Brasil exportou, digamos assim, né, muitas pessoas para outros países. Aqui, ó, o país que tem mais brasileiros hoje, né, residindo lá, são os Estados Unidos, com cerca de 1,5 milhão de pessoas. Aí vem o segundo colocado, né? Vem o Paraguai, que é o nosso vizinho aqui, ó. Esse paizinho verde aqui, ó. O Paraguai, Japão, Portugal, aí vai se espalhando, né? Japão aqui na Ásia, Portugal e Espanha. Pronto, são alguns países que têm mais brasileiros ao redor do mundo. Pronto, pessoal. Obrigado por assistir essa videoaula, né? As atividades vão seguir como na semana passada. Vocês vão responder através do link lá no Google Formulários. Tá bem tranquila. Acho que são apenas 5 questões. Daquela mesma forma. Vocês assistindo a videoaula vão entender perfeitamente. Já entenderam, né? A gente falou aqui sobre as migrações. E vão responder tranquilamente lá as questões. Eu já recebo automaticamente. Então é isso, pessoal. Obrigado por assistir essa videoaula. Até a próxima, um forte abraço, tchau.